Foi na cidade de Anchorage, no Alasca, na noite de 1º de fevereiro de 2012, que a jovem de 18 anos Samantha Koenig se preparava para sair do trabalho. Samantha era barista em um estande de café. O estande era pequenininho, como se fosse um food truck, e vendia café, alguns doces e salgadinho. Todas as noites era o namorado de Samantha quem a buscava no final do expediente. Mas naquela sexta-feira à noite, ao chegar para buscá-la, ele encontrou tudo apagado e nada de Samantha. Confuso, ele tentou se lembrar se por acaso Samantha havia feito alguma mudança de plano, mas nada acendia em sua memória. Seu estado de confusão aumentou ainda mais quando ele recebeu uma mensagem da namorada dizendo: "Vou passar o final de semana com amigos, avise meu pai, por favor." Ele e Samantha namoravam há quase 1 ano e ele a conhecia muito bem para saber que essa mensagem não era nada normal vindo dela. Aquilo parecia muito estranho, então na hora ele liga para o pai de Samantha e explica o que está acontecendo. O pai dela imediatamente liga para a polícia, que contata o dono do estande de café para ver se ele tem alguma informação, se ele estava lá ou se falou com Samantha. O dono diz que não, mas que o estande tem câmeras escondidas e que essas câmeras eram de alta resolução e poderiam ser acessadas instantaneamente pelo celular. Ele então manda o link de acesso para a polícia, que em poucos instantes acessa as imagens essas de dar frio na barriga. Quem quiser dar pausa no episódio e assistir o vídeo para ter uma ideia do que estamos falando, já corre e acesse o nosso site agora. Mas para quem não tem como pausar no momento, eu conto. O que as câmeras mostram são imagens de Samantha fazendo café para um cliente. Tudo parece normal, ela dá o café a ele e mais ou menos na marca de 2 minutos do vídeo, ela vira para pegar algo e quando vira de volta para o cliente, toma um susto. Dá para ver ela pulando para trás e levantando os braços como se o cliente estivesse apontando uma arma na direção dela. Ainda de mãos ao alto, ela apaga as luzes do estande, como se estivesse seguindo ordens do indivíduo, que depois pede para que ela tire dinheiro do caixa e o entregue. As luzes continuam apagadas, mas a tela do computador do caixa faz com que ainda dê para enxergar um pouco do que acontece. Eles conversam por um instante, como se ele estivesse dando a ela as coordenadas do que fazer. Depois ela passa um tempo como se estivesse procurando algo no chão, quando de repente esse indivíduo, que está vestindo uma máscara de esqui, pula pelo balcão e entra para dentro do estande com Samantha. No vídeo não dá para ver direito o que acontece dentro do estande depois que ele entra, mas logo eles saem e são vistos rapidamente já fora no estacionamento. Diante do teor do vídeo, a polícia local já envolve o FBI, que inicia uma extensa busca. E assim um dia se passa, depois mais outro, e o desespero da família e dos amigos da jovem só aumentava. Panfletos foram espalhados pela cidade, páginas sobre Samantha foram criadas nas redes sociais, mas nada de seu paradeiro. Até que 13 dias após o sequestro, o namorado de Samantha recebe uma mensagem SMS vindo do celular dela dizendo: "Connor Park, sign under pick of Albert, ain't purty." A frase foi escrita em linguagem de rua, assim, sem fazer sentido mesmo, sabe? Só palavras jogadas ali para confundir a polícia. Então, em português ela queria dizer: no Parque Connor, que era o nome de um parque ali na região, na placa abaixo da foto do Albert, que Albert era um cachorro que foi feito uma homenagem a ele nesse parque. E depois, ela não está linda, só que esse linda, eles fizeram uma mistura da palavra com linda e, por exemplo, sexy, num sentido mais vulgar um pouco, sabe? A polícia não tinha ideia do que isso significava. Se isso significava que a Samantha estaria lá, se eles colocariam alguma carta. Então a polícia foi super bem preparada para o local, mas quando chegaram, nada de Samantha. No local indicado, havia apenas um ziplock, um saquinho, com uma foto dentro. Era uma foto de Samantha segurando o jornal com a data daquele exato dia.
Essa foto, inclusive, está no nosso site, para vocês olharem também. A foto vinha com um pedido de $30 mil de resgate, que deveria ser depositado na conta de Samantha. A família e a polícia resolvem depositar o dinheiro, mas o banco, por ordem do FBI, teria que notificar as autoridades assim que alguém tentasse acessar a conta, informando a localização do caixa eletrônico ou da agência bancária onde ocorreria o saque. E então, os acessos começam. Por 3 vezes, o cartão de Samantha foi usado em Anchorage, no Alasca mesmo, e a polícia não conseguiu chegar a tempo para pegar o suspeito. Até que no dia 7 de março, o cartão foi usado novamente, só que dessa vez a localização surpreende a polícia. Um saque com o cartão de Samantha havia sido usado no estado do Arizona, praticamente 6.000 quilômetros de onde Samantha foi sequestrada, quase que a distância entre a Flórida e o estado de São Paulo. Equipes do FBI no sul dos Estados Unidos então foram acionados e começaram a ajudar nesse monitoramento dos caixas eletrônicos. Após esse saque no Arizona, o cartão foi usado novamente em New Mexico e depois no estado do Texas. Todas as vezes que o cartão foi usado, a câmera do caixa eletrônico conseguia registrar o acesso da pessoa, só que ele estava sempre usando máscara de esqui, impedindo que fosse reconhecido. Mas havia algo a mais que as câmeras também estavam registrando: o carro que a pessoa utilizava. Em todas as filmagens, eles podiam ver um carro Ford Focus branco. O FBI então fez um mapa, já que ele estava passando de estado para estado na direção leste, e como o Texas é um grande estado, o FBI soltou um alerta para a Polícia Rodoviária Texana, pedindo para que eles ficassem atentos a qualquer Ford Focus na cor branca, pois esse carro estaria ligado a um sequestro de uma jovem chamada Samantha Koenig no Alasca. E adivinha o que acontece? Um policial rodoviário na cidade de Lufkin, pouco acima de Houston, que tinha acabado de ouvir esse alerta, vê um carro com essas exatas descrições e, por sorte, o motorista estava dirigindo 3 milhas acima da velocidade e o policial o para. Quando ele pede para ver a carteira de habilitação, adivinha de que estado o motorista é? Do Alasca. Bom, vocês imaginem o coração desse policial como não fica. Foi como achar realmente uma agulha no palheiro. Ele foi muito discreto ao pedir reforço e voltou ao motorista explicando que o parou por causa do excesso de velocidade. E como procedimento padrão, pediu permissão para checar o interior do veículo. No porta-luvas do carro, ele encontrou pistas suficientes que indicasse que esse era o suspeito que o FBI estava atrás. Ele encontrou uma máscara de esqui, uma arma, bolos de dinheiro enrolados em elástico e o cartão de débito e celular de Samantha. Então, assim que o reforço chegou, Israel foi provisoriamente detido pelo crime de fraude bancária. Ao chegar na delegacia, agentes do FBI já estavam prontos para interrogar Israel, pois o sequestro de Samantha tinha todas as características de tráfico humano e eles acreditavam que Israel poderia tê-la deixado em algum lugar ali próximo e ela estaria correndo risco. Só que o encontro com Israel foi muito diferente do que eles haviam previsto. O FBI ficou muito surpreso com Israel. Primeiro que ele não era nada do que eles imaginavam. Ele não tinha o estereótipo do sequestrador habitual, mal encarado, forte, com sinais de uso de droga. Muito pelo contrário. Israel era de estatura média, tinha aparência saudável, semblante calmo, quase tão carismático quanto Ted Bundy. Aliás, sua semelhança com Ted aumentou ainda mais ao confessar ao FBI quem ele era e o que ele havia feito com Samantha. Segundo Israel, ele não era a pessoa que todos ao seu redor pensavam conhecer. Na verdade, ele dizia ser 2 pessoas diferentes, ter 2 personalidades totalmente distintas. Ele dizia que seus vizinhos, amigos e familiares o conheciam como um cara legal, sempre disposto a ajudar, mas que ao mesmo tempo, só ele mesmo sabia que por dentro ele era um assassino frio,
que escolhia suas vítimas aleatoriamente, com base somente na oportunidade. Isso mesmo, ele disse vítimas, no plural. E por que mencionar tudo isso logo assim de cara? Bom, provavelmente porque Israel sabia que não sairia mais da prisão, pois ao ser questionado sobre o paradeiro de Samantha, ele já começou dizendo: não esperem que ela volte para casa. Ela está morta desde o dia que eu a sequestrei.